Sejam todos bem-vindos a esse momento nosso de oração, de reflexão. Então, nós queremos dar boas-vindas ao Padre Aureliano. Somos filhos e filhas, né, desse grande missionário que é o servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Então, boa noite a todos os que estão ligados conosco, todos os sacramentinhos, as sacramentinas de Nossa Senhora, os missionários do Carisma Corde Mariano, todos os nossos amigos e amigas que estão de alguma forma ligados a nós pelo servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Então, a oportunidade dessa live é trazer para perto, né, para todos os admiradores, os devotos e devotas do servo de Deus, Padre Júlio Maria, reflexões sobre a sua vida. Então, nós queremos trazer presente, né, todas as histórias, os livros que ele escreveu, né, as experiências que nós temos, o que nós ouvimos. Então, é um momento de diálogo que nós queremos trazer para esse momento. Então, no dia 8, né, para nós, o 8 de janeiro, é uma data muito especial para a família julimariana, constituída pelas 3 congregações fundadas pelo servo de Deus, Padre Júlio Maria, as Filhas do Coração Imaculado de Maria, os Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora e as Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora. Então, celebrar esse dia, o dia 8, é celebrar a memória do batismo do Padre Júlio Maria. E como ele foi batizado no dia 8 de janeiro, ele gostava, né, de celebrar a data do seu aniversário nesse dia. Então, a família julimariana se une, né, de fato, é o dia da unidade hoje, dia da unidade da família julimariana, onde nós estamos ligados, né, a esse homem que viveu e que passou na história marcando muitas vidas, né, marcando a história da igreja e marcando muitas vidas. Então, nós vamos ouvir um pouco, né, do Padre Aureliano, o que ele nos trouxe hoje para refletirmos um pouco. Está a sua palavra. Tá certo, muito obrigado, irmã Cássia. E nosso abraço, né, e nossa saudação a todas as irmãs e irmãos que acompanham conosco este momento, agora ao vivo. E certamente muitos e muitas que poderão depois acompanhar, assistir, né? A irmã Cássia vai salvar depois, né? E vai guardar para que todos possam ver depois, né? Posteriormente, claro, né? E como a irmã Cássia lembrava, o Padre Júlio Maria, ele celebrava a data de aniversário dele, o aniversário dele, né? Na verdade, no dia 8, que ele considerava, dia 8 de janeiro, ele nasceu no dia 7, foi batizado no dia 8, porque estava quase morrendo, a mãe levou para batizar, né? E aí pensou assim, como se pensava antigamente, né? É preciso batizar antes que morra. Então batizou, mas ele sobreviveu, né? E deixou marcas aí na nossa história. Então, por isso, ele celebrava o aniversário dele sempre no dia 8. E nós, então, decidimos, né, como família julimariana, escolher esse dia 8, o dia 8 de cada mês, como o dia do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, né, cujo processo de beatificação está em bom andamento, né, em Roma. E o Padre Júlio Maria, então, para nós, é um homem santo, né? Viveu uma vida em Deus, dedicou a sua vida inteiramente para a missão. E só queria, assim, fazer um parênteses, quando nós vamos aqui nos dedicar a refletir e a rezar um pouco essa dimensão do Padre Júlio Maria, não é bairrismo, não, né? Nós estamos pensando só no nosso quadrado, não é isso, não. Porque a vida do santo é uma vida para a igreja, é uma vida da igreja. E só também para refletir um pouco as marcas que ele deixou, relembrar, recordar, né? Claro que tem muita gente aqui assistindo que certamente conhece muito mais do que nós, pelo menos muito mais do que eu, né? Mas assim, a gente relembra, recorda, traz de novo, né, esses momentos importantes. E, sobretudo, nesse tempo que nós vivemos agora de pandemia, de isolamento social, né, dentro das nossas casas, muitas pessoas angustiadas, aflitas, tristes, necessitadas da força e da presença de Deus, é um modo também de chegar, né, de dar uma palavra, de entrar na sua casa, né, no seu coração, no seu quarto, muitas vezes, né, para poder deixar aí uma palavra de apoio ou de força, certo?
E também nós queremos, com esta live, a primeira de muitas outras, né, irmã Cássia? Depois você vai falar um pouquinho sobre isso também, né? A primeira de muitas outras, né, que as irmãs cordemarianas vão realizando e nós vamos interagindo com elas, numa dimensão também vocacional, né? O Padre Júlio Maria foi um homem vocacionado, chamado, respondeu sim, eis-me aqui, Senhor, né? Eu quero colaborar com o reino de Deus, né? Eu quero construir um mundo, ajudar a construir um mundo melhor, né? Nós, traduzindo hoje o sim que ele deu com a vida, nós traduzimos nessas palavras, né? E, então, começando um pouco sobre a questão do Padre Júlio Maria, eu queria ler aqui um trechinho, pedir desculpas a vocês, mas eu acho que fazendo a leitura fica mais interessante para a gente ser fiel também ao fato do envio do Padre Júlio Maria. É um fato assim que me marca muito, essa historinha, quando ele mesmo conta, né, no livro que o Dom Miranda escreveu, Dom Antônio Afonso de Miranda, bispo hoje, o bispo mais velho do Brasil, quase do mundo, né? 100 anos, fez 100 anos outro dia, em abril, está lá ele mora em Taubaté, agora parece que ele está com a família dele em Minas Gerais, né? Mas logo que o Padre Júlio Maria morreu, ele imediatamente escreveu a vida dele. Ele conviveu com o Padre Júlio Maria 12 anos. Então ele pôde, assim, escutar muito o Padre Júlio Maria, conviver. O Padre Júlio Maria pregava o retiro para eles, né? Enfim, então, assim, as coisas que ele escreveu, elas procedem do coração dele, muito apaixonado pelo Padre Júlio Maria, das coisas que ele escutou e das coisas que ele viu, né? Então, o Dom Antônio Afonso de Miranda escreveu assim sobre a questão do Padre Júlio Maria, tendo ouvido dele mesmo, né? O Padre Júlio Maria mesmo contou para eles isso assim. E estava eu absorvido nos trabalhos da missão, dizia o Padre Júlio Maria, lá na Europa, né? Em 1912. Certa noite, após ter pregado o exaustivo sermão e ter passado no confessionário até quase 11 horas, tornei à casa paroquial cansadíssimo. Apressava-me para o repouso, quando vi sobre a mesa, entre os originais de livros espalhados, a minha correspondência do dia, que o vigário certamente ali depositara. Tomei pressuroso uma carta que reconheci procedente do generalato, quer dizer, que vinha do superior geral. Foi um golpe de espada. Li, quase descrente do que via, mais ou menos essas palavras. Julgamos oportuno que o Senhor vá em auxílio das nossas missões no Brasil, muito necessitadas de sacerdotes. Deverá partir quanto antes. Prepare-se com urgência. Esse era o bilhete. Essa era a cartinha, essa era a transferência dele. Uma onda de dor subiu a meu coração. Não podia compreender a razão daquela ordem. Havia sem dúvida precisão por parte de nossas casas na América. Mas era-me sumamente doloroso pensar que, vendo sorrir-me um futuro grandioso, fosse repentinamente arrancado a sua realização. Caí de joelhos, aos pés da imagem de Maria Santíssima, que sempre trouxe comigo por toda parte. Confesso que chorei com o mais profundo sentimento. Via-me no vício da idade, com 30 e poucos anos, cheio de saúde, e agora devia partir para a Amazônia e ia ser devorado e esgotado pelas febres e pela fome. Sabia muito bem da sorte dos missionários colegas meus que me precederam. Alguns haviam morrido um ano depois de chegarem ao Brasil. Estive abismados alguns momentos nesta dor imensa. Chorei realmente. Poderia expor aos superiores meu modo de pensar, minhas aspirações. E eles com certeza atender-me-iam. Parecia-me, no entanto, uma traição. Não havia jurado perfeita obediência? Fiz uma prece fervorosa à boa Mãe do Céu. No dia seguinte, encerrei a missão e parti para arrumar as malas. Alguns dias depois, estava a caminho do Brasil.
Esse relato aqui que eu escolhi para nós só abordarmos aqui alguns pontinhos que eu acho importantes para nós, né? Esses elementos aí da vida do Padre Júlio Maria. Um ardoroso missionário, jovem, né, 30 e poucos anos, na Europa, fazendo missão, fazendo o seu trabalho, e com um futuro brilhante que ele brilhava pela frente, e, no entanto, ele focou na missão, né? No seu trabalho missionário, pregando missões na Europa, como era o costume daquela época. Depois, nós notamos também no Padre Júlio Maria, aqui já também, a dimensão da sua dor humana. Ele ressente o envio. Ele era gente, né? Ele dizia, eu chorei de verdade. Eu senti aquilo um golpe na minha alma, porque eu estava muito bem, estava realizando a minha missão. E, de repente, aquela cartinha de envio, olha, você está enviado para o Brasil. Então, ele chorou porque ele teria que deixar aquele bem-estar dele, né? Entre aspas, mas ele estava bem, né? E vir para o Brasil numa realidade em que ele poderia morrer logo em seguida, né? Como ele já tinha escutado as histórias dos missionários que vinham por causa das febres, né? Daquelas questões todas da época, como nós sabemos bem. Então, a sua dor humana, essa questão dele ter chorado diante daquela realidade, para mim também é importante, né? Por quê? Porque ele era gente. Não, o Padre Júlio Maria é um missionário. Como é que ele vai chorar por ser enviado? Não, mas ele é gente, né? Ele mesmo conta, chorou. Depois, a questão também de partir para um lugar desconhecido e perigoso, né? Isso o preocupou, mas ao mesmo tempo alimentou também nele esse desejo da missão no sentido do seguimento a Jesus, né? Então, a sua realidade humana. Outro ponto é a sua vida de oração. O que ele fez? Ele rezou a Nossa Senhora. Caí aos pés da imagem da Virgem Maria, que eu trazia sempre comigo, né? Então, diante da dor, a nossa oração, né? Hoje eu ainda trabalhava um pouquinho a espiritualidade com alguns alunos do Colégio Virgem Poderosa de Acaraú, né? Exatamente essa dimensão da espiritualidade. Vivemos tempos difíceis, nós precisamos nos colocar diante de Deus, para que Ele nos fortaleça, nos ajude a encontrar o sentido para essas realidades que nós muitas vezes desconhecemos, né? Então, a dimensão da devoção a Nossa Senhora aqui do Padre Júlio Maria mostra a dimensão da oração na nossa vida. Como a oração nos conforta, nos fortalece, nos ajuda a encontrar os caminhos de Deus. E outro ponto é a sua obediência pronta, né? Ele chorou, rezou e foi arrumar as malas, não é? Acontece também conosco, não é isso? Então, assim, na missão é isso aí, né? Quando nós compreendemos e oferecemos a nossa vida para a missão, para o serviço de Deus, em muitas realidades, não só de vida religiosa consagrada, né? Mas nos nossos compromissos mesmo comunitários, em paróquias, em comunidades, em família, quantas vezes as lágrimas descem, né? Por causa das dificuldades que nós atravessamos. Mas a gente se coloca diante de Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Ajuda-me a encontrar o caminho. Fortalece meu coração. Maria, mãe de Jesus, né? Como a boa mãe, como chamava o Padre Júlio Maria. Me inspire palavras, atitudes, decisões corretas para que eu possa manter-me no teu caminho. Então, a dimensão da oração e da obediência dele, né? Então, era o homem do amor-sacrifício, um homem eucarístico mariano. Eu estou aqui para oferecer a minha vida. Então, eu vou, né? Então, esses destaques que eu queria fazer desse relato dele, que eu acho muito importante, que mostrando que o Padre Júlio Maria realmente foi um homem de Deus, entregou a sua vida pela missão, e depois que ele veio para cá, nunca mais voltou à sua terra, à sua família. Ele fez do Brasil a sua terra e fez do povo brasileiro, das comunidades nas quais ele trabalhou, a sua própria família, né? Então, seria um pouco assim essa palavra rápida, e depois a gente pode conversar mais algumas coisas, irmã Cássia. Coisa boa. Foi bom, Padre Aureliano, o senhor trazer esse relato, porque eu recordei o evangelho de hoje, onde Jesus chama os 12 discípulos e os envia.
e lembrar como o Padre Júlio Maria trouxe também essa, né, de forma bem radical e viveu de forma radical esse segmento a Jesus Cristo. Então ele quis viver esse projeto de Jesus alimentando-se dessa via da espiritualidade eucarística mariana. Isso traz para a gente uma convicção, né, de um missionário. Quando o Senhor traz para nós esse lado humano do Padre Júlio, eu me emociono também, porque eu me sinto também a caminho dele quando cada um de nós, né, estamos nesse itinerário de missão. Então, cada um de nós deve olhar também um pouco como o Padre Júlio Maria viveu, né, esse homem que viveu a sua humanidade, mas que viveu também um desejo tão grande de viver na graça de Deus e no segmento. Então, todos os que estão nos ouvindo, admiradores, devotos do servo de Deus, Padre Júlio Maria, de alguma forma, ele marca a vida, as nossas vidas, né, a nossa história, a nossa vocação. E quando o Senhor traz também o exemplo do Padre Júlio Maria como modelo para todos os vocacionados, é importante, né, perceber isso, que dentro dele tinha um coração tão bonito, um coração também tão jovem, e é um testemunho para a juventude de hoje. Como eu devo seguir melhor a pessoa de Jesus? Né? Trazer essa tônica no dia de hoje, né, no dia julimariano, acho que para nós é importante. Né? Só uma palavrinha, irmã Cássia, se me permite. É o seguinte, quando você diz aí, né, que o Padre Júlio Maria acaba se tornando uma inspiração, né, para o jovem de hoje, porque ele tinha um futuro brilhante, de sucesso, né, na vida dele, assim, como missionário, mas tinha uma vida de O sucesso. relato foi bem claro nisso, né? À frente, por isso que também ele chorou, né? Então, isso. O que nós notamos também? Às vezes aquela dificuldade mesmo de se desapegar, né? Se desprender das coisas, né? Do sucesso, da fama, do dinheiro, do prazer, do poder, né? Para poder se oferecer, oferecer a própria vida para que outros tenham vida, como fez Jesus, né? Então, essa dimensão, o Padre Júlio Maria, ele é inspirador nessa dimensão vocacional, de amor mesmo à missão e de entrega plena. Eu digo aqui para os formandos, né? Trabalho aqui na Casa de Formação Padre Júlio Maria, aqui com os formandos, eu repito isso para eles. E eu nunca disse isso aqui publicamente não, viu? Mas eu vou dizer para quem estiver ouvindo, quem quiser ouvir depois. A gente... eu não gosto muito de falar no Padre Júlio Maria, não, nesse sentido assim. Porque o Padre Júlio Maria viveu de tal maneira, ele foi um homem assim, tão entregue, tão radical, que a gente está muito distante, né, daquilo que ele viveu. Não está dizendo que a gente tem que repetir os atos dele, as atitudes dele. Mas ele foi um homem de uma entrega, assim, corajosa demais da conta. Então, para a gente falar no Padre Júlio Maria, e muitos aí dentro da congregação, das nossas congregações, mas tem outros grupos fora também que mencionam o Padre Júlio Maria, né, e às vezes pega aquele viés mais polêmico dele, ou então de rigorismo, mas não é isso não. A vida do Padre Júlio Maria foi uma coisa assim admirável, de entrega, de firmeza, de silêncio diante de dor que ele sofria, não é? Mas de entrega a Deus, né? Dormia poucas horas por noite, rezava muito, né? Se empenhava totalmente para o serviço, o bem das pessoas, dentro do contexto da época, mas isso ele se entregou totalmente, né? Então, assim, quando a gente diria assim, para falar sobre o Padre Júlio Maria, a gente precisa lavar a boca com água benta, né? Caricaturizando um pouco. Olha a nossa responsabilidade, né? É isso aí, entendeu? Que bom. Então, temos muitas histórias, né, para recordar, temos muitos fatos, mas não se esgote só no dia, né? Então, nós teremos uma série até dezembro. O dia 8 nós vamos marcar esse encontro com a família julimariana, com todos aqueles que estão próximos e ligados a nós, né, pela pessoa do servo de Deus, Padre Júlio Maria. Então, no dia 8 nós queremos fazer memória e também rezar pela beatificação, né, pela sua beatificação. Então, nós queremos convidar todos os que estão conosco, né, nessa reflexão, nesse momento de oração, a rezarmos juntos, né, e nos colocar diante da Trindade e fazer essa prece pela causa de beatificação do servo de Deus, Padre Júlio Maria. Ó Trindade Santa,
vós que sois a fonte de toda santidade. Nós vos louvamos por vosso servo, o Padre Júlio Maria de Lombardi, que, assemelhando-se ao Cristo Eucarístico, cuidou do vosso rebanho com amor, zelo e doação, e deixando-se guiar pelo Espírito Santo, assim como a Virgem Maria testemunhou a ternura missionária da Igreja. Concedei-me, ó Trindade Santa, pela intercessão do Padre Júlio Maria, a graça que vos suplico. E se for de vossa santa vontade, dai que o Padre Júlio Maria alcance a honra dos altares para a vossa glória e para o bem de tantas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Servo de Deus, Padre Júlio Maria, intercedei por nós.